Olá, minha querida amiga e meu querido amigo, é um grande prazer estar aqui com vocês, a cada dia compartilhando uma mensagem muito especial, uma mensagem muito edificante. Estamos estudando uma série de mensagens relacionada ao casamento, relacionada ali às famílias. Nós estamos vendo aqui uma série de mensagens agora direcionada aos filhos, que tem como tema central Filhos, o grande desafio. O último tema que estudamos foi Ensinando Valores. Hoje o nosso tema é um tema especial. Hoje nós vamos falar sobre limites e disciplina relacionada aos filhos. É uma mensagem muito enriquecedora, uma mensagem muito importante. Tenho certeza que ela será uma bênção aí na tua vida e com relação à educação de teus filhos. Desejo que Deus abençoe grandemente você e toda a tua família, meu sincero desejo. Limite e disciplina é o título da mensagem de hoje. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje falando para vocês que no livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 18, a Bíblia Viva diz exatamente assim: dê a seu filho o castigo necessário, enquanto ele é criança, e ainda há esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar seu filho a uma vida infeliz. Provérbios capítulo 19, verso 18, a Bíblia Viva. Vejam só isso. Certa vez, um garoto de 4 anos, ele estava brincando na calçada em frente à sua casa, numa cidade tranquila do interior. O seu pai estava lendo um jornal, distraído na varanda de sua casa. E de vez em quando, ele olhava para ver onde se encontrava o filho. Ele já havia pedido ao filho que não dobrasse a esquina. Aconteceu que, numa das vezes que o pai levantou os olhos, ele não avistou o filho. Então ele levantou-se rapidamente e foi à procura de seu filho. Ele encontrou o seu filho depois da esquina. Ali, muito aborrecido, o pai ele relembrou a ordem que ele havia dado para seu filho, de que ele não deveria ir até a esquina. E em seguida o pai se sentou e voltou a ler o seu jornal. Mas aconteceu, meus amigos, que por 2 vezes aquele pai precisou ir buscar o filho depois da esquina. O filho ele havia contrariado deliberadamente aquela ordem de seu pai. E finalmente aquele pai ele decidiu que devia castigar o seu filho, para que ele aprendesse a obedecer. Ao perceber que o castigo era inevitável, aquele menino, em lágrimas, ele levantou o rosto para o pai e perguntou para seu pai: papai, o que é esquina? Minha querida amiga e meu querido amigo, muitas vezes os filhos eles não compreendem a ordem que lhes foi dada, e assim sendo, como eles podem obedecer? Os filhos precisam entender bem que quais são os limites a serem observados. Toda disciplina ela deve ser acompanhada, meus amigos, de uma boa comunicação. Crianças que crescem sem limites não aprendem a respeitar os limites dos outros. Estabelecer limites é muito importante, meus amigos, para que os filhos sejam, no futuro, cidadãos bem integrados à sociedade. A mídia, meus amigos, ela tem apresentado fatos assustadores com adolescentes que, desconhecendo ali os seus limites, tornam-se um perigo para a sociedade. O lar, meus amigos, é o local onde os limites eles devem ser estabelecidos. Isso é fundamental para que a criança se sinta segura e tenha certeza do caminho a seguir. Nunca, porém, meus amigos, devemos nos esquecer de que os limites sempre devem ser transmitidos com amor, para que o filho possa compreendê-los e observá-los com mais facilidade.
Nos dias de hoje, alguns adolescentes, meus amigos, eles podem sair de casa sem nenhum limite. Eles não dizem para onde vão e nem com quem estão. E eles não têm horário para voltar. Na verdade, nesse caso, o adolescente, meus amigos, é a grande vítima, pois ele ainda não tem maturidade para tomar ali as decisões corretas, e como não tem limites, muitas vezes eles enveredam por um caminho perigoso. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, a criança que cresce sem limites e sem modelos, geralmente se volta para as drogas e para a violência. Dessa maneira, o adolescente perde o referencial, sente que não é amado, apesar de nunca reconhecer isto. Então, meus amigos, o amor, ele é representado pelos limites impostos. Se não os possui, não aprende o limite do outro, e o resultado é agressão e violência. Então, para que a criança aprenda a viver em sociedade, ela necessita de que os pais lhes mostrem as fronteiras entre o certo e o errado. Por exemplo, quando os pais deixam de cumprir o seu papel, a criança se torna insegura. Deixar os filhos à vontade e não impor limites pode até parecer uma atitude liberal e moderna, mas na realidade, meus amigos, os pais estão falhando na sua responsabilidade e os filhos sofrerão as consequências. Meus amigos, não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam o seu próprio caminho. Quando os pais tomam em consideração todos os desejos de seus filhos e com eles condescendem no que sabem não ser para o seu bem, os filhos logo perdem todo, meus queridos, todo o respeito para com seus pais, toda a consideração pela autoridade de Deus e do homem, e eles são levados cativos à vontade de Satanás. A Bíblia ela afirma assim que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ela vem a envergonhar a sua mãe. E a Bíblia ainda diz assim, ela diz: corrige o teu filho, ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, minha querida e meu querido amigo, a disciplina ela é fundamental na criação ali dos filhos. Disciplinar não significa castigar. E castigar nunca deve ser sinônimo de espancar. Através da disciplina você pode transmitir sabedoria ali para o seu filho. Mas a criança, meus queridos, entregue a si mesma, isto é, sem limite, sem correção, sem disciplina, é uma tragédia, uma vergonha para os seus pais. A vara, ou seja, o castigo físico pode ser necessário quando falharem outros recursos. Contudo, não deve ser utilizada se for possível evitar. Há crianças que não precisam desse recurso. Com uma conversa, elas compreendem seu comportamento errado e se dispõem a mudar. Outros já necessitam de um tratamento mais doloroso para lembrá-los do erro. Evite bater em qualquer lugar e de qualquer maneira. Isso combina, meus amigos, mais com espancamento do que com disciplina. Alguns pais, no momento ali da raiva, eles exageram na maneira de disciplinar o filho. É muito arriscado tomar decisões quando estamos irados. A raiva faz você perder o controle. E como a criança tem um senso de justiça muito aguçado,
ela sabe exatamente quando ela está sendo castigada, meus amigos, injustamente. Isso mesmo. E isso traz amargura e revolta para o espírito da criança. Primeiro, se acalme. Depois, discipline ali o seu filho. A disciplina ela deve ser executada com muito amor. Condene o comportamento errado da criança, mas nunca, meus queridos, nunca massacre ela com acusações, dizendo, por exemplo, dizendo assim: você não vale nada, você é imprestável, você faz tudo errado. Coisas desse gênero, que às vezes, meus amigos, os pais dizem sem pensar, deixam marcas profundas nos filhos, que na maioria dos casos são carregadas, meus amigos, pela vida toda. Após disciplinar o teu filho, abrace seu filho e reafirme o seu amor. Mostre que a disciplina é um ato de amor. Estabeleça-lhe limites claros e certifique-se, meus queridos, de que ele entendeu. Explique a seu filho de maneira ali simples por que ele está sendo disciplinado. Seja coerente. O que hoje merece uma punição, amanhã deve receber, meus queridos, o mesmo tratamento. Do contrário, a criança ficará confusa e você não alcançará o seu objetivo. Quando os pais tratam os filhos com bondade, consideração e com amor, mesmo os amigos no momento ali da disciplina, isso não significa afrouxar nas decisões tomadas e nem fazer todas as vontades deles. As crianças, meus amigos, aprendem, meu querido amigo, minha querida amiga, a respeitar os limites e respeitar seus pais, recebendo uma influência positiva e transformadora que será transmitida às novas gerações, e elas crescerão cidadãos saudáveis para Deus e para a sociedade. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, eu desejo grandemente que Deus abençoe profundamente, imensamente o teu filho. Volta este vídeo daqui a pouco, analise ele na íntegra. Limites e disciplina. Essa mensagem é uma mensagem muito importante, muito edificante e muito relevante para nossos dias. Desejo que essa mensagem seja uma bênção aí na educação de teus filhos. Compartilha ela com teus amigos, no teu grupo, com a tua família, no teu trabalho, onde você estiver. E que Deus conceda uma bênção especial na educação de teus filhos. E que Deus ilumine você, mamãe, e você, papai, nesse aspecto da disciplina e da educação dos filhos. Esse é meu sincero desejo. Valeu, gente. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Amém. Tchau, tchau.